Fala pessoal, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Meu nome é Samuel Cortes e eu vou com você mais alguns instantes para a gente fazer aquele bate-bola de sempre, para a gente conversar sobre o mercado. Então, eu vou passar algumas notícias interessantes para a gente ficar atento, alerta. Inclusive, ontem à noite eu estava analisando alguns indicadores, notícias, enfim. E aí eu coloquei uma informação aí no grupo que a gente acompanha aí de mentoria. Mas assim, eu só quero deixar claro, tá? Que o objetivo nosso é sempre direcionar você para que você tome decisões muito mais cautelosas e assertivas, tá? Então, não é a ideia do grupo, né? Não é a minha proposta passar a ser pessimista. Pelo contrário, a gente está buscando aí um otimismo para que a gente possa passar juntos nessa fase mais complicada que nós estamos passando aí nesse ano. Então, fique tranquilo, tá? Então, quando eu colocar alguma informação que às vezes não é tão positiva, mas entenda que isso é apenas para sinalizar, para você redobrar sua atenção, para ter um pouquinho mais de cautela, avaliar todos os cenários para tomar a melhor decisão, beleza? Mas eu ainda acredito na nossa recuperação, ainda acredito numa retomada rápida. Então, assim, infelizmente, nós estamos tendo alguns problemas extra-Covid, que já começou desde do momento que o governo atual foi eleito, né? Uma oposição muito dura, um país polarizado, e isso vem desgastando os poderes, eles não estão se falando entre si, há uma guerra política em curso, então isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento econômico, a retomada da economia, e isso é lamentável, né? Porque no momento tão crítico que nós estamos vivendo, em vez de cada um fazer a sua parte, buscar realmente focar naquilo que vai melhorar para o povo brasileiro, não, ficam numa conversa que não tem fim, parece uma briga de torcida, um torcendo para um lado, outro torcendo para o outro. Diga-se de passagem, até algumas grupos de torcedores aí de 3 times da capital paulista fizeram uma manifestação aí esse final de semana, chamou muita atenção da mídia. É assim, a mídia ela tá realmente fazendo uma cobertura que, ao meu ver, ela não é saudável, é uma cobertura sensacionalista. Eles estão ganhando dinheiro com a audiência, então eles extrapolam na medida de informar, né? Então, para eles, cada morte, cada enterro é um gol. Isso não é legal. É lamentável que a gente está vivendo isso aqui no Brasil, quando na realidade a gente teria que estar focado com uma mídia que trouxesse informação muito mais clara, fidedigna, com muita cautela, sabendo que tem famílias, que tem empresas, que tem indústria, que tem um Brasil, que tem um país que depende de boas notícias. E não, eles querem ficar massacrando, fazendo apelos emocionais, colocando depoimento de fulano A, de fulano B que faleceu, contando a história. Gente, isso não é legal, é uma pena que nós estamos vivendo isso. Mas eu já falei para vocês, o importante é a gente sempre buscar informação em outros canais, né? Hoje tem internet, então eu particularmente tenho assistido muito pouco TV, não tenho mais praticamente assistido jornais, telejornais, porque realmente é um absurdo, né? Você está sendo exposto a uma negativa muito intensa e isso não agrega em nada, né? Enfim, mas vamos seguir. As informações que nós temos aqui, algumas são relevantes, outras chamam um pouco a atenção, isso é natural, a gente tem que passar. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, 22% das indústrias só tem caixa para esse mês. Então, assim, o momento da retomada em várias partes do Brasil, ele se deu por conta do esgotamento financeiro que grande parte da indústria e do comércio tem vivido nos últimos aí, 70 dias aí de quarentena. E isso tem prejudicado bastante. Então, nós estamos entrando numa zona de convergência muito ruim, em um cenário muito complicado economicamente falando. Por isso que alguns governadores eles se sensibilizaram, entenderam que o momento agora é de retomar, né, mas com muita cautela,
com muita atenção, justamente para que não aumente aí essa curva de infecção e mortes do Covid-19. Mas o que chama a atenção é que realmente a indústria ela é o motor de qualquer país, né? Quando você produz produtos, né? A indústria está trabalhando, isso gera muita riqueza para o país. Então é triste ver uma situação como essa. Eu estive analisando os dados, me preocupou bastante, porque o Covid-19 aumentou em 27% a taxa de mortalidade comparada a 2019. Só que na mesma proporção caiu 27% de outras doenças que em tese foram apontados no ano passado. Em suma, tá? Não houve um aumento significativo de mortes comparado ao ano de 2019. Por isso que assim é uma afronta o que nós estamos vivendo nesse país e no mundo. Não dá para entender porque essa mídia mundial ela faz essa cobertura insana, né? Onde nós na prática, em números, a gente não consegue enxergar aonde está tanta preocupação, porque nos números a gente não consegue visualizar, né? Então, enfim, então é complicado, né? Outra pesquisa saiu que os empresários do Nordeste eles têm sentido um pouco mais a crise, isso realmente é difícil. 8 em cada 10 empresários sinalizaram que estão passando por momentos muito complicados e delicados, né? Então é uma pena isso. Semana passada saiu do primeiro trimestre os números do PIB brasileiro. O que chamou a atenção, que talvez era um pouco esperado, mas não tanto, foi a queda de 1,5% do PIB de janeiro a março. O que chama atenção é que nós não estávamos na pandemia ainda, nas quarentenas, né? Em março. Em março a gente começou a entrar, o primeiro caso de morte foi em 16 de março, né? Então, assim, chamou a atenção porque esse número negativo que já começou a vir do início do ano, né, com essa guerra política, enfim. Então, talvez o número do segundo trimestre de 2020 pode vir um pouco mais acentuado, até por conta do fechamento de shoppings, de comércio, de várias coisas que nós estamos vendo aí. Então, é bom a gente ficar atentos. Essa crise política ela é complicadíssima porque isso afeta muito os ânimos dos investidores. O que me chamou a atenção é o movimento da Bolsa de Valores, tá? O dólar nesse momento ele está R$ 5,35 com uma leve alta. A Bolsa de Valores ela está com uma leve queda, mas nada muito absurdo. Então, assim, o mercado ainda está tentando assimilar o que aconteceu no final de semana para tomar direcionamento. Então, até esse momento, agora são 10 horas e 38 minutos, o mercado ele está estável, tá? Ele não está nem para cima nem para baixo e, de acordo com o que eu já esperava, aí uma pequena queda na bolsa e uma pequena alta no dólar, mas ainda dentro é tudo sob controle. Me chamou a atenção do comportamento da bolsa. Isso se dá. O que acontece? A nossa bolsa ela está muito mais madura. Isso permite e faz com que várias coisas que a gente identifica como tendências de altas, de baixa, mudou um pouquinho o comportamento. Por quê? Quem está investindo na bolsa são 49% são pessoas físicas, na ordem de quase 2 milhões de pessoas, e houve um aumento significativo a partir de março, com a queda da taxa Selic, os índices, né, percentuais de rentabilidade, inclusive de renda fixa, têm dado números negativos. Então as pessoas estão migrando aí para a bolsa e naturalmente essas pessoas elas são mais holders, ou seja, elas seguram mais o papel. Por quê? Porque elas não querem perder muito dinheiro. Então isso faz com que a nossa bolsa de valor ela se mantenha muito mais estável, diferentemente de uma especulação, inclusive dinheiro de fora. Talvez esse movimento ocorreu no dia 18 de março, onde teve aquela queda bem acentuada na bolsa, só que depois desse movimento de queda, nós estamos vendo a bolsa crescer gradativamente, que é naturalmente pessoas tirando da renda fixa e colocando os seus dinheiros, porque estão enxergando que a recuperação ela tende a ser mais rápida do que o normal, e aí eles estão apostando nas bolsas de valores, nas ações. Então,
O nosso bate-papo de hoje é esse. Eu quero deixar bem claro para você o seguinte: tem um item que eu coloquei ontem sobre como vender carro quando o cliente quer pagar a FIP no carro dele. Então isso é um tema muito interessante. Eu quero bater um papo com você hoje à noite, às 19h30, no canal do Instagram da AutoWeb. Se você não está no Instagram, baixe o aplicativo no teu celular, pesquise por AutoWeb, siga a nossa página, porque hoje às 19h30 eu vou subir para falar exclusivamente desse assunto. Eu mapeei algumas estratégias que algumas empresas fazem e eu vou te dar algumas dicas valiosas. Algumas você até mesmo já tem feito, outras você talvez sabe como fazer, já fez e talvez não esteja fazendo de uma forma contínua. Então, esse é o meu convite, eu espero você lá, perfeito? Muito obrigado pela sua atenção, amanhã temos mais um vídeo aí, um bate-papo. Forte abraço, fique com Deus!